Então, vamos começar então nossa aula aí sobre a Era Vargas, né? Peguem um caderno, eu vou dar uma explicação vou tentar sintetizar bem essa questão da Era Vargas, né? Então, vou pegar rapidinho a Revolução de 30, vou falar rapidamente sobre o acontecimento, vocês já devem lembrar que a gente falou na aula passada, né? A gente vivia naquela política do café com leite, né? Lá até 1929, quando a gente tinha aquela mudança de poder. Ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro, né? E tinha essa aliança entre São Paulo e Minas. Quando o candidato fosse mineiro, São Paulo apoiava. Quando o candidato fosse paulista, Minas apoiava. Lá naquela época do coronelismo, né, que vai até 1929. Quando a gente chega em 1929, nas eleições presidenciais, o candidato teria que ser um candidato mineiro. Mas São Paulo rompe essa política do café com leite e coloca o seu próprio candidato de novo, um presidente paulista, né? Eles colocam o candidato Júlio Prestes. E aí Minas Gerais se sente traída. O que ela vai fazer então? Vai buscar apoio da Paraíba e apoio do Rio Grande do Sul. E aí fecha uma chapa, Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul, para enfrentar os paulistas, né? Eles vêm com Getúlio Vargas como presidente, Getúlio Vargas representando o Rio Grande do Sul, e João Pessoa, que era o governador do estado da Paraíba, como seu vice. E Minas Gerais dando apoio, né? A gente vai ter as eleições, Júlio Prestes vence, o Vargas provavelmente fraudou as eleições, os dois fraudaram, provavelmente, naquela época isso era muito comum, lamentavelmente. O Júlio Prestes vence, só que ele nem chega a assumir a cadeira presidencial. Como a gente sabe, a gente teve aquela treta toda do assassinato do João Pessoa, o vice-presidente da chapa do Vargas. O Vargas vai fazer o quê? Vai usar esse assassinato e vai dizer que o cara que matou o João Pessoa, ele era vinculado a outro candidato, ao paulista, ao Júlio Prestes. Vargas vai usar isso como desculpa e vai dizer o quê? Olha, eles fraudaram as eleições, eles mataram o meu vice-presidente. É um grupo de ditadores, os paulistas. O candidato paulista, Júlio Prestes, não pode assumir. Com o apoio de militares, com o apoio do exército, ele vai conseguir dar um golpe de Estado. O presidente, que era Washington Luiz, era Washington Luiz que ia sair para entrar o Júlio Prestes, que foi eleito, seja provavelmente por fraude ou não, isso a gente não tem como ter certeza, mas quem deveria assumir era o Júlio Prestes. O Vargas vai lá e dá um golpe de Estado. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930. De revolução não tem nada, na verdade foi um golpe de Estado. Não houve, digamos assim, um apoio popular, não há nenhuma participação essencialmente da população, embora parte da população tenha apoiado o Vargas. O que vai acontecer? O Vargas assume o poder, o Washington Luiz ele se recusa a sair da cadeira presidencial. Obviamente, ele é convidado gentilmente a se retirar, ele é preso, né? Foi aqui no Rio de Janeiro esse episódio, a capital era aqui, o Washington Luiz é preso, Júlio Prestes é convidado gentilmente a se retirar e o Vargas assume o poder, dando início à Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. A Era Vargas ela é interessante em dois aspectos. Primeiro, a gente vai ter a construção do Brasil como nós conhecemos, o que a gente chama de Brasil moderno, né? Vai sair aquele negócio de coronelismo, de volta de cabresto, de eleições fraudadas. Isso começa a acabar. O Brasil passa de ser tão dependente, deixa de ser tão dependente do café. O Brasil começa a mudar, porque vai haver uma crise mundial em 1929 que vai inclusive afetar o Brasil. E a gente falou um pouquinho sobre essa crise. Alguém consegue me lembrar que crise foi essa? Crise de 29? Hein? Eita, pelo visto ninguém. Alguém gostaria de se manifestar? Ninguém? Bom,
caso vocês não se lembrem, a gente teve a queda na Bolsa, o crash, a crise de 1929, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo resto do mundo, certo? O que acontece? Essa crise, ela vai acabar, como é que eu vou explicar? Essa crise vai acabar afetando outros países, inclusive o Brasil. O Brasil vai ser afetado. Nós éramos uma economia extremamente dependente do café. O que o Vargas faz, então? Ele começa a diversificar a economia. O Brasil começa a ser industrializado. Nessa primeira fase da era Vargas, ele abole a Constituição antiga, lá de 1891, a primeira Constituição da República, lá na República Velha, e começa a governar. Ele governa uns 2 anos sem Constituição. Basicamente, ele vai governar sem uma Constituição. Até que em 1932, os paulistas que tomaram aquele golpe, né, tomaram aquela rasteira, os paulistas eles vão se sentir... como é que eu vou explicar? Os paulistas vão se sentir humilhados, digamos assim, vão se sentir indignados, porque o Vargas está numa democracia, você tem que ter uma Constituição. E como o candidato deles, o Júlio Prestes, nem sentou na cadeira presidencial, os paulistas vão se articular e vão tentar enfrentar o Getúlio e tirar ele do poder. E os paulistas eles começam a convocar a população do estado de São Paulo à guerra. O Rio Grande do Sul prometeu apoio, alguns estados vão prometer apoio, mas no final das contas São Paulo fica sozinha. São Paulo contra o resto todo do Brasil. A gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa Revolução dos paulistas, ela vai durar um bom tempo, vai ser uma espécie de guerra civil, vamos colocar dessa forma, um conflito interno no Brasil, que vai fazer o Estado de São Paulo vai perder, vai ser derrotado. Obviamente, eles estavam sozinhos, deu muito trabalho, nós tivemos muitas mortes dos dois lados, tanto de São Paulo quanto do exército, né, de Vargas, quanto os outros estados, mas São Paulo acaba sendo derrotado. Getúlio Vargas vence o estado de São Paulo, entretanto, ele acaba acatando o pedido dos paulistas, mesmo tendo derrotado os paulistas. Aí deixa eu perguntar para vocês. Caio, tá podendo falar, Caio? Vocês estão conseguindo falar, galera? Ou tá bloqueado? Tá conseguindo falar, Caio? Caio, tenta imaginar você é o Getúlio Vargas. Os caras lá, o estado mais poderoso do Brasil, eles estavam tentando tirar você do poder, beleza? Inclusive, formaram um exército e queriam te tirar a força. Tu foi lá com o resto do país e deu uma encaçapada nos caras. Venceu os paulistas. O que tu faz? Querendo ou não, o estado de São Paulo ainda era o estado mais poderoso naquela época. E ainda hoje, né, na verdade. O estado de São Paulo era o estado mais poderoso do Brasil, economicamente falando. Você, como presidente, você vai querer perder o apoio desse estado? Não. Sim ou não? Então, o que tu faz? Mesmo tendo derrotado eles, você vai e atende às suas exigências. Politicamente falando, isso tem sentido, Caio? O que tu acha? É uma jogada política inteligente? Sim. Eu venci meus inimigos e mostrei clemência para com eles. Clemência entre aspas, porque um monte de gente morreu, né? Mas então é essa jogada que o Getúlio Vargas vai fazer. Pegou até então, Caio? O que vai acontecer então? Leva-se 2 anos, né? Convoca-se uma Assembleia Constituinte, os deputados que vão elaborar a Constituição, e aí a gente tem uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Essa Constituição tem um caráter relativamente democrático, e essa Constituição ela vai agradar, digamos assim, a elite paulista, que vai sossegar um pouco, né, como dizia minha mãe, vai sossegar o facho. Então, Vargas ele consegue se consolidar no poder. Isso em 1934. Então, era Vargas, 1930, né, Revolução de 30,
o Vargas tem que lidar com a crise mundial. 1932, a gente tem a Revolução Constitucionalista dos paulistas. Os paulistas são derrotados, mas o Vargas atende à exigência dos paulistas, né, promulgando a Constituição de 1934, que era uma Constituição democrática. Vargas aí consegue acalmar seu grande inimigo, que era São Paulo. E aí a gente, depois da Constituição de 34, a gente tem a segunda fase do governo Vargas. Como temos uma nova Constituição, essa segunda fase se chama governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Aí a gente tem que ver dois grupos políticos que vão se destacar no Brasil. Lembrando, galera, estamos falando da década de 30, da ascensão dos regimes totalitários. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal. A gente vai ter um outro regime totalitário que não é derivado do fascismo, mas é o comunismo de Stalin na União Soviética. Então, as democracias, elas estão sendo contestadas, inclusive aqui no Brasil. Vargas, ele vai ter uma forte aspiração dos fascistas. E aí a gente vai ter dois grupos disputando o poder nesse período. Um desses grupos mais à extrema-direita era a AIB, Ação Integralista Brasileira. Os integralistas eram liderados por um cara chamado Plínio Salgado, e eles eram inspirados no fascismo, lá no fascismo italiano. O que os integralistas queriam? Eles queriam expulsar o comunismo do Brasil, que não houvesse comunismo no Brasil. Queriam tirar os comunistas, porque eles achavam naquela... Pessoal, vocês estavam entendendo o que eu estava explicando? Sim. Sim. Sim mesmo? Tá bom, então. Então, a gente parou lá naquela parte do Vargas, certo? É. Então, o que vai acontecer, pessoal? Getúlio Vargas, ele... Peraí, estão me ouvindo? Sim. Tá, vamos lá então. A gente vai ter o governo constitucionalista, né? Essa segunda fase da era Vargas. A gente vai ter dois grupos aí. O primeiro grupo, a extrema-direita, era a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Esses caras da AIB, eles tinham uma visão inspirada no fascismo. Eles queriam expulsar os comunistas, queriam integrar a população. Eles eram, na sua maioria, pessoas de valores morais e religiosos muito radicais, até para a época, mesmo para a época. Os integralistas, eles usavam roupas muito parecidas com as de militares. Eles tinham a sigma no ombro, né, do uniforme. A sigma é um M de lado, né? E eles faziam uma saudação muito parecida com a saudação nazista. Era uma saudação assim, onde eles falavam Anauê. Anauê quer dizer você é meu irmão. Se eu não me engano, no Tupi ou no Guarani, não me lembro bem. Então, aí a gente precisa entender uma coisa. Esses caras eram fascistas, professor? Sim, em certo aspecto. Vamos colocar um fascismo tupiniquim, um fascismo brasileiro, certo? Qual era o propósito desses caras? Era integralistas, eles acreditavam em integrar o povo brasileiro. Muito parecido com aquela questão do nazismo e do fascismo, né? Do amor à pátria em primeiro lugar. Tem algumas características dos integralistas. Diferente dos nazistas, por exemplo, eles aceitavam mulheres, eles não tinham preconceitos como os fascistas, eles aceitavam negros, mas eram extremistas. Deu para entender? Do outro lado, vendo que o fascismo estava surgindo no Brasil, surgiu uma espécie de frente antifascista. Até aí vocês estão entendendo? Deixa eu ver se é ANL ou ALN, eu sempre confundo. É a ANL, perdão. A ANL, Ação Nacionalista Liberal, se eu não me engano. Então, esses caras da ANL, eles vão ser compostos por quem, professor? Membros do Partido Comunista e alguns intelectuais
por incrível que pareça, alguns de esquerda e alguns de direita, que eram contra os integralistas, que representavam o fascismo no Brasil. Então, era muito perigoso, digamos assim. E esses dois grupos, eles faziam passeatas, saíam às ruas, tinham brigas, greves, a todo momento. De um lado, a ANL, do outro lado, a AIB. A ANL, embora ela fosse comandada por comunistas, ela não era essencialmente comunista. Você tinha ali muitos intelectuais, professores, políticos, jornalistas, trabalhadores que não queriam fascismo no Brasil. Tudo isso antes da Segunda Guerra. O que vai acontecer, então? Esses caras vão buscar aproximação com o poder, que é representado por quem? Vargas. O Vargas tinha poder sobre o executivo e tinha poder sobre o legislativo. O governo dele aí já era extremamente autoritário. E o Supremo Tribunal da época também estava subordinado ao Vargas. Ministros do Supremo que tentaram contestar a autoridade dele sofreram aposentadoria compulsória. O que isso quer dizer? Vocês saiam do cargo, senão eu expulso vocês daí. E aí vão ser nomeados ministros do Supremo que estão de acordo com as ideias do Vargas, certo? O que vai acontecer, então? Getúlio Vargas ele vai se voltar mais para os integralistas e ele vai acabar colocando a ANL na ilegalidade. Considera a ANL um partido, um grupo político ilegal. E aí, o que acontece? A ANL junta-se ao Partido Comunista Brasileiro, liderado por um cara, não esqueçam desse nome, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele era líder, né? Fez parte do movimento tenentista, chamado de Coluna Prestes. E o Luiz Carlos Prestes, ele vai organizar um golpe para tentar derrubar o Vargas. O nome desse golpe foi Intentona Comunista, em 1935. Tentaram pegar em armas, mas os comunistas brasileiros não são iguais aos soviéticos. Foi só o exército varguista ir lá e eles acabaram com o golpe, saiu todo mundo correndo. Então, o que vai acontecer? O Vargas, vendo que os comunistas tentaram tomar o poder, o que ele vai fazer? Ele vai divulgar uma falsa notícia. Vai redigir um plano falso de um novo golpe de comunistas. Vai dizer que tinha um espião soviético aqui, chamado Cohen, e esse espião assinou esse plano e o exército conseguiu acessar. E aí esse plano de golpe, de novo golpe comunista, ele vai ser lido em todas as rádios, vai sair em jornais, chamado de Plano Cohen. Mas realmente, professor, vai ter uma nova tentativa de golpe dos comunistas? Não. Esse plano foi um falso plano criado por homens do exército aliados a Vargas. Com que objetivo? Fazer a população ficar com medo do comunismo. E por medo do comunismo, a população, os políticos, a elite brasileira vai ficar desesperada. E Vargas vai dizer o quê? O mandado dele acabava em 1937. O que ele vai dizer? Eu vou defender o país dos comunistas. Mas para eu fazer isso, eu preciso de plenos poderes. Eu preciso que vocês me deem totalmente o poder. E aí os políticos, o exército, entregam o poder para Vargas. Eu preciso de um Estado novo para que eu possa combater a ameaça comunista. Deu para entender? E aí, em 1937, a gente vem provavelmente o período mais autoritário da história do nosso país, superando até a ditadura militar, que é o período do Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Ali o Congresso é fechado, Vargas centraliza o poder, todos os outros partidos são fechados
E é estabelecida uma nova Constituição, a Constituição de 1937. Essa Constituição dá plenos poderes para o Vargas, ele se torna de fato um ditador, o poder concentrado nas suas mãos, e aí ele pode censurar, prender, investigar uma série de pessoas. Ele vai criar vários órgãos de censura e repressão, por exemplo, o DIP. O DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Na prática era o quê? Era um órgão que controlava, censurava, manipulava a informação e fazia a imagem do governo. Pessoas eram presas por coisas assim absurdas, pessoas sumiam. A ditadura do Vargas, de 37 a 45, marca esse período de autoritarismo. E não é à toa que é exatamente o período da Segunda Guerra Mundial, que o período da Segunda Guerra é 39 a 45. Para quem não sabe, o Brasil demorou a escolher um lado. Vargas quase ficou do lado dos nazistas. Foi preciso uma forte pressão dos Estados Unidos para que o Brasil se voltasse e declarasse guerra à Alemanha, depois dos alemães afundarem 2 navios nossos. Mas quase que a gente fica do lado dos nazistas. Só para vocês terem uma ideia, a polícia secreta do Vargas, ela foi treinada, agentes da polícia secreta foram treinados pela Gestapo. A Gestapo era a polícia secreta de Hitler. Agentes da Gestapo vieram ao Brasil e treinaram a polícia secreta do Vargas. O que vai acontecer, então, com aqueles 2 grupos políticos? A ANL de um lado e os integralistas do outro. A ANL, que já estava na ilegalidade, todos os seus líderes vão ser presos, inclusive o Luiz Carlos Prestes, certo? O que vai acontecer com o nosso amigo o Plínio Salgado, dos integralistas? Os integralistas estavam do lado do Vargas, não estavam? Estavam ou não estavam? E aí, galera? Manifestem-se. Estavam ou não estavam os integralistas? Os integralistas era a galera com inspiração fascista. Meio ponto para quem responder. Meu Deus, nem assim. Fala aí, Caio, o que tu tá querendo falar? Eu? Você. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu quero saber se vocês estão entendendo ou não. Os integralistas, aquele grupo de extrema-direita inspirado no fascismo, que fazia o Anauê, eles ficaram do lado do Vargas. O que vocês acham que vai acontecer com eles no Estado Novo? Chuta, cara. Pode falar. Maria Eduarda, manifeste isso aí, Maria. Vamos lá. Meu Deus, esse povo. Vamos lá então, galera. Os integralistas, preste atenção. Os integralistas, eles vão também ser colocados na ilegalidade. Quando Vargas toma o poder, ele fica, digamos assim, o poder acaba corrompendo ele. Até os aliados dele vão ser colocados no olho da rua, inclusive os integralistas. Os integralistas ficam indignados, tentam tomar o poder, mas também não adianta nada. Acaba todo mundo preso ou exilado. Só para vocês terem uma ideia do radicalismo. Tem uma mulher, tem inclusive um filme sobre ela, é a Olga Benário. É muito bom esse filme. Olga Benário, ela é Olga Benário Prestes. Ela era esposa do Luiz Carlos Prestes. Obviamente, ela também é membro do Partido Comunista. Só para vocês verem como Vargas estava aliado aos... aliado não, como ele era simpatizante dos nazistas. Antes do Brasil tomar lado, na Segunda Guerra Mundial, a esposa do Vargas, a esposa do Luiz Carlos Prestes foi presa, a Olga Benário. Ela estava grávida, ela era judia, né? Ela foi deportada para a Alemanha nazista, com permissão, né, foi assinado pelo Supremo brasileiro,
e provavelmente com autorização do Getúlio Vargas. O que aconteceu com ela? Ela estava grávida, foi para o campo de concentração nazista, lamentavelmente acabou morrendo naquele campo de concentração. Com o marido dela, né, o Luiz Carlos Prestes, o adversário político do Vargas, preso. Foi preciso uma articulação, os pais da Olga Benário conseguiram trazer a filha dela, que nasceu lá, dentro de um campo de concentração nazista. Eles conseguiram trazer a menina de volta para o Brasil. Inclusive, ela é professora da UFRJ da UERJ. Eu acho que ela já está aposentada, porque isso já tem muito tempo. Ela já deve estar com uns 80 e poucos anos, essa mulher. A questão é a seguinte, só para vocês verem como Vargas estava alinhado com os nazistas, tá? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o Estado Novo. Eu vou tentar colocar isso numa nova reunião do Zoom. E assim que possível, eu vou estar colocando essa gravação no grupo. Hoje ainda, se possível, tá bom? Um abraço, pessoal. Encerramos aí por hoje. Manifestem-se mais, vocês se manifestaram muito pouco. Um abraço. Podem sair.